Vamos falar nesse vídeo sobre câmera lenta, slow motion. O que é esse efeito câmera lenta? Slow motion consiste em você gravar numa taxa de quadros maior, a que você vai finalizar, para que você tenha um movimento mais suave. Daí você diminui a velocidade do teu vídeo. Exemplo, se você tem um vídeo a 48 frames por segundo, você vai exportar numa sequência de 24, você coloca a metade da velocidade e aí ele vai pegar esses 48 frames e transformar em 24. Então o vídeo vai ficar o dobro do tamanho e vai ficar mais suave, vai ficar com a metade da velocidade. O dobro do tamanho, metade da velocidade. Isso vai dar o efeito de slow motion. Agora é muito importante você escolher a taxa de quadros correta, né? A taxa de frames. Porque quanto mais alta a taxa de quadros, mais suave, quer dizer, mais lento vai ser esse movimento. Mas aí nós temos um detalhezinho muito importante que não podemos esquecer, que é a iluminação. Quanto maior essa taxa de quadro, mais iluminação você vai precisar. Por quê? Por conta da regra da velocidade. Se você vai gravar a 60 frames, por exemplo, para exportar a 24, consegue ali obter um slow de 40%, mas a tua velocidade vai ter que estar a 125 na câmera, né? O ideal seria 120, mas a câmera não tem 125. E se você vai gravar, por exemplo, a 120 quadros para fazer um slow de 20%, você precisa colocar a velocidade em 250. E o que a gente sabe é que quanto mais você aumenta a velocidade do obturador, mais escura a imagem fica. E o detalhe é justamente a iluminação. Você precisa ter a iluminação adequada para poder gravar em taxas de quadro mais altas. Mas quando utilizar esse efeito de câmera lenta? Quando você quiser dar ênfase a algum movimento mais dramático ou até uma cena que tenha mais um movimento de ação, para você enfatizar esse movimento. Aqui na produtora, por exemplo, tem cenas que a gente grava com 60 quadros e tem cenas que a gente prefere gravar com 120 quadros. Isso também vai depender da iluminação, como eu falei anteriormente, porque tem momentos que eu não utilizo 120, porque senão eu vou ter que jogar a velocidade lá para cima e não vai me favorecer a questão da iluminação. Então, em alguns momentos eu abro mão de ter o movimento mais lento ainda para poder prezar pela iluminação da cena, a velocidade. É raro acontecer isso? Mas acontece. Porém, tem alguns momentos que eles pedem que a ênfase seja maior, que ele seja mais lento, né? Para a gente poder apreciar e entender melhor, valorizar mais esse movimento. Você, por exemplo, pode fazer um câmera lenta de 60 quadros, renderizando numa sequência de 24 e pode experimentar fazer uma 120, só se tua câmera permitir fazer isso, para você ver a diferença, certo? Agora um detalhe bem importante, quando você tem uma filmagem de 60 quadros, você pode usar até 40% da velocidade original numa sequência de 24, quer dizer, você vai lá no programa de edição e coloca 40% de velocidade. Mas pode ser que surja uma dúvida, tipo, não quero usar 40%. Qual outra taxa eu posso usar? 80%. Se você não quer usar 100, use 80% ou 40%, certo? Porque os outros intervalos, vou ter um vídeo falando aqui no canal sobre isso. Não vai ficar um movimento legal, certo? Vai ficar meio faltando frames ou sobrando frames nesses quadros. Vai ficar um movimento mais estranho. Então tem algumas velocidades que você vai mudar lá, 80%, 60%, 70%, 61%, 62%, que não vai casar a conta e o teu movimento vai perder a fluidez. Então, quando você gravar a 60 quadros, você pode usar 80%, pode usar 40%. E se você gravar 120 quadros, por exemplo, você pode usar 80%, pode usar 40% e pode usar 20%. Então quer dizer que eu posso gravar a 120 quadros, mas eu achei que aquele movimento ficou lento demais. Eu posso usar o 40%? Pode usar 40 e você não vai ter quebra de quadro nenhum quando finalizar o teu vídeo. Agora, eu vou mostrar aqui no Premiere, que é o programa que eu uso para fazer edição, como é que funciona isso na prática, como que você vai importar o arquivo, deixar a sequência na quantidade de quadros que você quer finalizar e fazer essa conversão da velocidade a partir da porcentagem da velocidade do vídeo. Vamos lá, galera. Exemplo aqui do câmera lenta. Eu importei a nossa imagem aqui, que a gente vai utilizar o câmera lenta. E a primeira coisa que você tem que se certificar é que essa imagem esteja com a taxa de quadros maior do que você vai exportar. Você vai exportar em 24, então ela tem que ter uma taxa de quadros maior. No meu caso aqui, eu filmei a 60 quadros. Então eu consigo fazer um câmera lenta nessa imagem. Eu vou clicar aqui com o botão da direita e clicar em propriedades. Vocês têm que verificar aqui, em taxa de quadros.
para poder se certificar. Porque você pode tentar fazer um câmera lenta e o movimento não ficar suave. Por que esse movimento não dá suave? Porque às vezes você não tem quadro para fazer câmera lenta, né? Não dá para fazer um câmera lenta numa sequência de 24 quadros se você só tem 24 quadros, certo? Tem até um modo de fazer isso de forma mais artificial, mas não fica muito legal, não fica interessante. Mas aqui a gente vai conseguir um câmera lenta nativo com até 40%, porque a gente tem uma taxa de quadro de 60, beleza? Esse 59,94 significa 60 quadros por segundo. Aí vou fechar aqui. Agora eu vou criar uma sequência, um novo item, sequência. Vou criar uma sequência em Full HD mesmo, tá? Vou colocar aqui teste, Full HD e repara só, 24 quadros, beleza? 23.976 significa 24 quadros e tá em 1920 por 1080. É o Full HD. Criada a sequência, agora eu vou importar o nosso vídeo para cá. Esse aviso é um aviso de incompatibilidade, porque eu acabei de criar uma sequência em 1080 e estou querendo importar um vídeo com a resolução diferente, né? E com a taxa de quadros diferente também. Então, ele vai perguntar se eu quero alterar a sequência para corresponder às configurações do clipe que eu importei. Só que não, eu quero manter a minha sequência em 1080. Se eu tivesse aqui uma sequência em 60 quadros, eu não conseguiria fazer um câmera lenta. Vou manter as configurações existentes. Estou na direita aqui, definir como o tamanho do quadro, porque eu estou alterando o quadro aqui porque eu filmei em 4K, né? Então, quando você importa a imagem em 4K, ela vai ficar com esse zoom aproximado aí, porque eu tô na sequência de 1080. Aí aqui eu tô com o quadro completo agora do que eu filmei, beleza? Agora eu vou escolher aqui um momento, ó, vai ser esse momento aqui, que ela agarra ele aqui e beija, beleza. Só por aqui, excluir esse áudio. Detalhe, você vai clicar com o botão da direita, você pode depois criar um atalho no Premiere. Você pode vir aqui editar atalhos do teclado e criar um atalho para isso, mas nativamente é aqui, botão da direita, velocidade. Todo clipe que você importa vai estar com a velocidade 100%, tá? Então a gente vai pegar essa velocidade aqui e vai alterar ela para 40. Perceba só que aqui na duração, ele já dá o novo tamanho do vídeo. Aqui quando estava em 100, 3 segundos 09. E quando eu coloco em 40, ele vai para 8 segundos, né? Então a gente está mais do que duplicando o tamanho desse vídeo. Dá ok? Ó, viu que a faixa aumentou aqui, né? O clipe aumentou aqui, né? Agora vamos ver como ficou o nosso câmera lenta. Na prática, é isso aqui. Se você exportar, ele vai ficar da mesma forma. Agora eu tenho uma câmera aqui que filmou em 24 quadros, certo? Quer dizer, ela tá na sequência de 24 e ela tem 24 quadros. É uma imagem de drone que eu filmei a 24 quadros mesmo, certo? Então eu não tenho quadros sobrando aqui. Eu vou dar um exemplo de como fazer um câmera lenta utilizando o recurso de fluxo óptico, certo? Você vem aqui com o botão da direita, clica em velocidade e duração e você pode também colocar aqui a velocidade para 40%, como se você tivesse filmado com 60 quadros. Só que o detalhe está aqui. Na interpolação de tempo, você vai escolher a opção de fluxo óptico, certo? E aí ele vai gerar uma imagem maior também, como se tivesse mais frames por segundo. Agora eu tenho uma câmera lenta aqui com 40% de velocidade, né? Mas o detalhe é o seguinte, isso aqui é uma câmera lenta artificial. Pronto, eu coloquei uma corzinha aqui pra gente perceber melhor, tá? Que tava filmado no D-Log e não tava com a cor legal, né? Então eu fiz uma pause rapidinho aqui só para poder mostrar para vocês. Mas olha só, o movimento ele não vai ficar tão legal assim, gente, porque aqui foi feito de uma forma artificial. Você repara que o mar lá tá tipo meio esquisitão, né? Então, pode ser que em algum caso, assim, uma cena rapidinha, né? Isso aqui dê certo, mas você vê que as coisas que se movimentam um pouco, por exemplo, a areia aqui que tá movimentando só de acordo com a rotação do drone, você não vê muita falha, mas no mar, que tem um movimento mais rápido, você tá percebendo aí que o movimento não ficou nada legal, né? Quando você olha até para os noivos aqui, dá para passar o movimento, né? Mas o mar já não ficou tão legal. Então essa outra opção que a gente tem de fazer câmera lenta mesmo com a taxa de frames reduzida. Então você vai com essa função de fluxo óptico meio que criar novos frames através da inteligência artificial do programa para poder simular esse movimento mais suave, que seria o câmera lenta de 40%. Só que na prática não tem como comparar esse movimento aqui, que é o movimento artificial, com esse movimento aqui,
que é um movimento natural da cena, né? Foi filmado exatamente desse jeito. Então aqui é muito natural e aqui muito artificial. Então não ficou tão legal assim. Porém, é um recurso sim que pode ser interessante, né? Como eu falei, uma cena mais rápida ou mesmo quando você não tem algo se movimentando tão rapidamente como o mar, né? Como as ondas quebrando aqui, né? Então pode ser que fique interessante aí para te salvar em alguma produção que você precise usar uma câmera lenta, mas ele não foi filmado com uma taxa de quadro superior, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E aí, deu para entender tudo direitinho? Se ficou alguma dúvida ou você quer saber de um assunto específico, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar também e curtir o vídeo para melhorar o engajamento aqui do canal, beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.